Salmo 40, verso 17, está na tela, se você preferir assim, acompanha. O salmista Davi vai dizer para nós: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Você pode falar: o Senhor se preocupa comigo. Ah, pode ser melhor. Diga: o Senhor se preocupa comigo. Oh, aleluia. Toma seu assento, amados. Eu recebi o convite domingo à noite para estar à frente, com essa responsabilidade de trazer a mensagem, de ministrar a igreja, de ministrar a noiva do Senhor. E confesso que todas as vezes que tenho esse compromisso, essa responsabilidade, eu não sei, parece que a noite ela se encurta, parece que o dia fica pequeno, e eu com angústia na alma, dizendo o dia todo, trabalhando. Nós temos um comércio lá na Nova Brasília, e trabalhando e dizendo: Senhor, fala alguma coisa. Deus, as horas estão passando, Deus, fala alguma coisa. O Espírito Santo ministra algo. Geralmente eu não posso estar aqui nas terças-feiras, nós estamos envolvidos no comércio, e é muito difícil largar o comércio lá. Geralmente eu estou aqui nas quintas-feiras. E eu passei essa terça-feira e as pessoas estão olhando, o cara está tenso. E eu estou: Espírito ministra, Espírito traz algo. E já quase no final da tarde, eu abri mão de um compromisso que tinha. Todos os dias nós temos um compromisso às 3:30 da tarde. Minha filha: pai, está na hora. Eu falei: não, papai não vai hoje. Papai não pode, papai precisa se debruçar, e Deus precisa falar alguma coisa, Deus precisa trazer algo ao coração do papai. E aí preguei a Bíblia, algumas referências, e preguei um livro, e no livro que eu peguei, Deus ministrou ao meu coração. O salmista vai dizer, Davi vai dizer: quanto a mim, sou pobre e necessitado. Nós vamos ter uma breve reflexão nessa noite sobre isso é que eu quero meditar com você. Necessidades. Necessidades que acompanham o ser humano. Você nasceu, você se tornou integrante desse mundo em que você habita, e você tem as suas necessidades. E os estudiosos, eles estudaram e chegaram a uma definição: o ser humano, ele tem duas necessidades básicas, duas necessidades fundamentais. A primeira necessidade, ele diz que é a necessidade fisiológica. É a necessidade de ter algo para comer, é a necessidade do ar, é a necessidade da água. Amém? Estudaram muito e chegaram a essa conclusão, que o ser humano tem a necessidade fisiológica. Continuaram e se aprofundaram nos seus estudos e chegaram a mais uma conclusão: o ser humano tem as necessidades psicológicas. Ele precisa ser bem desenvolvido no seu emocional. Amém? Também concordamos? Mas você que chegou aqui essa noite, eu tenho algo de Deus para trazer para você, que talvez você já tenha escutado muitas das vezes, mas talvez pelos afazeres da vida, pelos momentos da vida, você talvez tenha deixado isso de lado um pouco. Você tem sim as suas necessidades fisiológicas, como todo ser humano tem. Você também tem as suas necessidades psicológicas, como todo ser humano tem. Mas não existe melhor, ninguém melhor, para
para suprir as suas necessidades do que o seu Criador. E quem te criou? Gênesis 1:27 vai dizer para nós: criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O seu Criador, Ele conhece todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. E não vai ser nos estudos seculares que veremos isso. Vamos ver isso na palavra. Você pode soltar o próximo texto, amado. Esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Versículo 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para o alimento. E no jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Criador, Ele criou o homem, e Ele, como o seu Criador, Ele tem a ciência de que o homem vai precisar de alimento, vai precisar de ar, vai precisar de tudo isso que os estudiosos estudaram e chegaram a essa conclusão que está há milhares e milhares de anos na palavra. Deus criou todas essas coisas para suprir as necessidades fisiológicas do homem. Então você pode repetir comigo mais uma vez: Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Aí, eles prosseguem nos seus estudos. E agora nós vamos ver em Salmo 104. Salmo 104. Todos eles dirigem o seu olhar a ti, esperando que lhe deis o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiram o fôlego, morrem e voltam ao pó. O salmista, ele vai dizer para nós que Deus, Ele tem cuidado de nós, Ele está cuidando de nós. Senhor, Tu abres as mãos e eles se fartam de coisas boas. Mas se Tu desvia o olhar deles, aí eles já não são mais ninguém. Aí o fôlego vai embora, aí chega a morte, aí retornam ao pó. Isso vai dizer para mim de forma muito clara essa noite, que se o Senhor não estiver cuidando de mim, se o Senhor não estiver cuidando de você, não vai adiantar os suprimentos. Nós necessitamos do cuidado do Senhor, e Ele faz isso melhor do que ninguém. Aí os estudiosos continuam estudando e vão chegar que o homem também tem uma outra necessidade, a necessidade psicológica. E essas necessidades, se elas não forem realizadas com sucesso, se essas necessidades não forem supridas com sucesso, nós nos tornaremos homens e mulheres, pessoas fragilizadas, pessoas sem estrutura para quando chegar o momento adverso da vida, as inconstâncias da vida, as intempéries da vida, vamos estar como pessoas totalmente fragilizadas, sem equilíbrio, sem força. Mas o Criador, aquele que nos criou, Ele também sabia disso.
Ele sabia que nós estaríamos hoje no ano de 2015, vivendo as intempéries da vida, vivendo o que mais se fala nesse momento. É algo que está tão inserido no nosso contexto atual, que o ministro de louvor, ele começa o hino, ele começa a ministrar essa noite, e ele diz, independente da crise. Por quê? Porque essa tem sido a palavra da moda. Porque as informações, as mídias, elas estão derramando em cima do homem crise, 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 crise. E crise abala o emocional do homem natural. Porque do homem que é cuidado por Deus, do homem que entende que é criado e formado por Deus, Deus já sabia que nós estaríamos aqui nesse ano de 2015, passando por essas intempéries. Aí 1 Coríntios, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Por que esse texto, pastor? Por que esse texto? Esse texto está dizendo para mim e para você que Deus já pensava, no momento em que nos criou, que estaríamos passando por momentos de adversidade como esse, e a sua palavra não nos esconde. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós, como seres humanos, sem Deus, como é que somos tratados? Como somos tratados? Como as pessoas são tratadas aí fora? Homens, mulheres sem Deus. Não há respeito. Perdem a dignidade. Valem pelo que possuem. Se tem muito, valem muito. Se não tem nada, não valem nada. Se não podem influenciar financeiramente aonde moram, não valem nada, não tem valor nenhum. Mas aí o Criador, ele já sabendo disso, ele bota esse texto na palavra. Olha, e você chega no lugar aonde você aprende que você não é valorizado pelo que você tem na sua conta bancária. Você não é valorizado pelo que você pode influenciar ou não, com as suas posses, com os seus bens. Você é valorizado porque você é uma criação de Deus, um filho amado de Deus, e Ele te ama, e Ele cuida de você, e por isso Ele diz, se você chega nesse lugar, na igreja, pensando que é de menor honra, não existe nesse lugar ninguém melhor do que você, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você tem valor, meu irmão. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, você tem valor, porque você é cuidado pelo Senhor, você é cuidado por Deus. Deus já sabia disso, por isso ministrou esse texto para nós. Você vai vir para um corpo onde eu, Cristo, sou o cabeça, e eu quero dizer para você que você tem importância nesse corpo. Porque se nós formos passear, em 1 Coríntios 12 vai dizer assim, como é que a mão vai poder dizer para o pé, oh, eu não sou do corpo porque eu não sou pé? Não existe isso, amado. Você é importante nesse lugar, você é importante na casa de Deus, você é importante no reino, você tem sua importância no reino, você é importante no reino, você tem a sua importância no reino. E Deus, sabendo de que você era maltratado lá fora, que você não existia valor para você lá fora, Ele te traz para dentro de um lugar onde vai dizer para você assim, aqui você tem valor. Tendo muito, tendo pouco, você tem valor. Sendo um empresário, ou sendo um peão de obra, você tem valor.
Você tem valor. Você tem valor. O lindo da casa de Deus, o lindo do corpo de Cristo, é que quando eu ceio, eu às vezes olho para o meu lado e tem alguém de muitas posses, mas que vai tomar o mesmo cálice do que eu, vai comer o mesmo pão, que simboliza a mesma coisa. Eu tenho valor. E às vezes eu me maravilho nas coisas de Deus, porque eu vim de uma vida onde eu só tinha valor enquanto o meu dinheiro durava. Oh, maldita praga de droga! Enquanto eu tinha muito no bolso, eu tinha muito valor, mas quando o dinheiro acabava, você era um lixo, você era escória. Porque lá você tem valor enquanto tem, mas aqui não. Se você chega sem nada, você tem valor. Se você chega com posses, você tem valor. Se você chega sem posse nenhuma, você tem o mesmo valor no corpo. O que vai diferenciar é ministérios. O que vai diferenciar é que às vezes você não foi chamado para dirigir uma igreja, amém por isso. Mas você foi chamado para dar um abraço na portaria. Oh, faça do melhor que você puder fazer, meu amado. 2 Coríntios capítulo 7 vai nos mostrar um homem que sentiu esse amor e esse cuidado de Deus de uma forma tremenda. Paulo vai dizer assim: porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Paulo está passando por um turbilhão, meu amado. Paulo está passando por uma ventania. Mas aí Deus olha do seu trono de glória e fala: calma, servo, estou enviando Tito. E Tito vem para ele como refrigério, como bálsamo para aquele momento. Vamos fazer aqui uma ilustração. No tempo de muito calor, o que você mais quer? Às vezes é um copo d'água. Tito é esse copo d'água. Paulo está passando por esse momento de deserto, de luta, de aflição, de tremores. E aí Deus fala assim: Tito, vai lá, meu filho, socorre o meu amado. Mas como eu falei no início da nossa reflexão, os estudiosos estudaram e chegaram a essa conclusão: que o ser humano precisa, tem necessidade de estar bem desenvolvido em duas áreas: a fisiológica e a psicológica. Nós, porém, somos alunos do Espírito Santo, amém? E aí entendemos que o homem tem mais uma necessidade, e essa é a primordial. Sendo bem desenvolvido nessa necessidade, você é vitorioso. Nós temos a necessidade de sermos bem resolvidos no espiritual. E o espiritual fala para mim de algo sobre perdão, de algo sobre intimidade com Deus, comunhão com Deus, presença de Deus. Fala para mim de libertação. Mas Deus também já sabia de tudo isso. Por isso que quando Ele cria o homem no jardim, estava ali todas as necessidades do homem, como vimos no início. A necessidade é fisiológica? É. Então está aí. Tem árvores frutíferas, tem campo para você trabalhar, tem o dia para você descansar. Mas Deus sabia que o homem precisaria de muito mais do que isso.
Então, na virada do dia, Deus fazia o quê? Deus ia no jardim conversar com o homem. Ei, você precisa de nutrir comunhão com Deus. E Deus tem necessidade dessa comunhão, desse falar de vocês. Eu creio que Deus fica olhando e fala assim: poxa vida, quanto tempo Ele não se dobra, quanto tempo Ele não chora na minha presença. E como eu ouvi alguns dias atrás aqui, e eu acho que foi o presbítero Enéas que estava ministrando a palavra, se eu não estou enganado, foi o presbítero Enéas que falou, domingo à noite na ministração dos dízimos e oferta, ou de manhã. Infelizmente a gente prefere que os momentos ruins cheguem. Os momentos ruins chegam e eu me aproximo de Deus. Mas não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós afinemos essa comunhão e intimidade a toda hora. A conta está cheia, intimidade com Ele. Saúde está no corpo, intimidade com Ele. Mas também, se está faltando tudo isso, intimidade com Ele. Intimidade com Ele. Olha o que o salmista vai dizer para nós no Salmo 42. Como a corça anseia pelas águas, por corrente de águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista está dizendo: Deus, a minha alma anela por ti, deseja a tua presença mais do que a corça anseia pelas águas. E nós falamos sobre perdão, Romanos 3, essa é uma outra necessidade nossa, nessa parte espiritual. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Perdão que nós estamos falando aqui envolve também o perdoar nossos irmãos, aqueles que nos afligem, mas é aceitar esse perdão, amados. Deus te trouxe para esse lugar para que você aceite esse perdão. Esse perdão foi para você. O texto começa dizendo que pelos pecados nós fomos destituídos da glória. Nós não éramos mais merecedores dessa glória, mas Deus enviou o seu Filho para que nós recebêssemos esse perdão. Mais uma necessidade suprida no âmbito espiritual. Mas também nós temos a libertação. E aí, Isaías, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E essa parte ela precisa estar tão bem resolvida em nós. Essa libertação que o sacrifício da cruz traz para nós. Que Jesus, ele entra na sinagoga, ele vai para um estudo com as pessoas e ele vai frisar novamente esse texto. Lucas. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos.
e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente, assentou-se na sinagoga e todos tinham os olhos fitos nele. Essa coisa de libertação era tão séria que Isaías, há anos e anos e anos atrás, falou dessa libertação. E Jesus Cristo agora, na sinagoga, com a elite da época, ele vai dizer: olha, dá-me aqui o livro. Está falando sobre mim. Está se falando sobre mim. Eu sou esse. E ele fecha o livro, devolve o assistente e as pessoas estão olhando para ele. Essa é uma necessidade que nós temos e é a necessidade primordial da vida do ser humano. Sabe por quê, queridos? Nós começamos a pregação com um texto, Salmo 40, 17. Pode colocar de novo para mim? Sabe quem está dizendo isso aí? Davi. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Aleluia. Vamos agora para Crônicas. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa que está fazendo essa declaração. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas. Espera aí. Salmo, ele diz que eu sou pobre e necessitado. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Em Crônicas ele está falando diferente. Das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. 4. Vamos ver. Ofereço, pois, 125 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor. O mesmo homem que começa a ministração dizendo: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aí ele vai ofertar. Aí ele diz: eu vou ofertar das minhas riquezas. É para fechar, é para concluir a nossa ministração dessa noite. Os estudiosos estão incompletos. O homem não precisa ser somente realizado fisiológica e psicologicamente. Davi está realizado em tudo isso. Davi tem tudo isso. E tem sobrando. E tem de sobra. Dinheiro esse homem tem de sobra. Dinheiro esse homem está esbanjando. Poder ele tem de sobra. Mas ele diz para mim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Que necessidade Davi está falando? De que necessidade Davi está falando? Davi está falando: Senhor, com tudo que tenho, tudo que consegui até esse momento na minha vida, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. A minha dependência precisa estar em Deus. Em Deus. Em Deus. Você tem necessidades sim, amados. Mas o teu Criador, sabendo dessas suas necessidades, proporcionou tudo isso. Para nós fecharmos, o texto não está aí, não precisa colocar. Mas para deixar para você nessa noite, que o homem que eu digo no sentido homem e mulher,
Quando estamos bem resolvidos na questão espiritual, todas as outras questões ficam mais fáceis de ser resolvidas. Aonde o Senhor mostra isso para mim na Bíblia, pastor? Você conhece Atos 16? Já ouviu falar de Atos 16? O homem está operando milagres, o homem está fazendo proezas, e tem uma abençoadazinha que está indo atrás dele falando: esse homem é de Deus, esse homem é de Deus, esse homem é de Deus, esse é, ó. E aí o homem repreende, e o homem expulsa os demônios, e por expulsar os demônios dessa menina, ele vai tomar uma coça, ele vai tomar uma surra, ele vai apanhar. E aí ele vai parar, aonde que ele vai parar? No cárcere inferior, todo esfolado, todo arrebentado, mas esse homem está muito bem resolvido na questão espiritual com Deus, e próximo à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Nos momentos, e naquele momento, Paulo não estava muito bem resolvido na questão fisiológica, estava todo arrebentado. Pode ser que você esteja passando por momentos difíceis, momentos de adversidade, mas nem por isso o seu Criador deixou de olhar para você. Paulo e Silas, próximo à meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. E aí, quando nós estamos muito bem resolvidos no espiritual, o Pai olha do trono de glória e diz: ei, vou fazer tremer tudo, meu irmão. Vou fazer tremer tudo. Terremoto. Terremoto. E aí talvez você não esteja entendendo a situação que você está passando. Deixa eu concluir para você. A coça que o homem tomou, os dias que ele passou na cadeia, sabe qual foi o resultado final? Conversão do carcereiro e de toda a família dele. Quem sabe, esse momento aí difícil que você está atravessando, é para que alguém chegue para Cristo? Ou é para fazer você um homem, uma mulher melhor em Deus? Deus te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus.